Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso Masal Podcast. Eu recebo hoje o nosso amigo, já esteve aqui e hoje traz novidades para 2024, professor Mozart. Muito obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui. É uma satisfação inenarrável, como sempre, poder estar conversando com você, Shimon. A galera do curso prestigiou o nosso primeiro episódio. Verdade, né? verdade. Tanto no Spotify, no YouTube e os cortes na rede social. Eu vejo uma galera ali muito engajada. É interessante, né? É fato. E interessante o professor. Não é interessante, no teu mundo é comum. Mas num contexto geral de sociedade, e eu vejo como uma crítica, né? Os alunos engajarem com o professor. Sim. Né? Geralmente eles engajam com o youtuber, o influencer do TikTok, né? Aquela, né? Que em muitas razões não vão levá-los a lugar nenhum, senão aquele mero entretenimento momentâneo de 1 minuto, que é o tempo de um vídeo da rede social. Agora, se engajar a um professor é interessante. E eu quero te parabenizar e parabenizar o projeto, né, que vocês executam, que é como passar na prova? Não, né? Vai cair na prova. Vai cair na prova. Esse é o nome. Pô, a galera engajada. Não, e de fato, né? É um projeto que gera um engajamento do público, tanto que muitos alunos, já está rolando inclusive agora nesse ano, eles, depois de passar no vestibular, eles se interessam em vir nos ajudar. Olha só. Eu quero ser um monitor de corredor, eu quero ajudar no sistema de processo seletivo, eu quero ajudar em qualquer coisa. Então, o aluno do Vai Cair na Prova, ele gosta muito, depois dele ser transformado, de ter passado no vestibular, de voltar a cooperar com a ONG. Isso é fantástico, é muito difícil de ver isso. Eu acho que eu tenho que agradecer a todos os ex-alunos que ajudam a gente no voluntariado, porque de fato é algo muito diferente, sabe? É incomum. E é muito legal ver esse aluno voltando, porque aí é como você disse, é o momento em que você vê que além daquele muito obrigado por ter me ajudado a passar, ele quer ajudar o próximo, né? Você vai criando essa corrente e assim a ONG ela vai crescendo ano a ano. Da última vez que eu estive aqui para agora, a gente passou no processo seletivo de vestibular, teve aprovações e o curso ele cresceu novamente. A gente vai estar com mais salas, a gente vai estar com mais professores e a gente está com mais vagas abertas no processo seletivo de 2024. Então a gente vai estar com uma ONG maior, uma ONG com mais voluntários e podendo chegar a mais pessoas, atender um público maior. Então é uma bola de neve positiva que vai se criando. E isso é muito a cara do Vai Cair na Prova, assim, Então, é da essência. A vibe é mais ou menos essa. Eu tenho a vida transformada por alguém que já teve a vida transformada, né? Um agente transformador. E agora eu me torno um agente transformador que vou transformar a vida de alguém, que vai transformar a vida de outra pessoa, e é um ciclo que não se acabará. Exatamente. Né? Não se acabará se sempre tiver um direcionamento sério, como tem sido até hoje, né? Já é algo que existe há muitos anos, né? Não surgiu ontem. Não, são 8 anos já de Vai Cair na Prova. A gente já está começando a ter casos de ex-alunos formados que estão vindo dar aula no curso. Olha que coisa. Então isso é sensacional. A gente fica sem palavras, né? Porque quando você vê que o aluno passou pela ONG, ele foi aluno, passou no vestibular, fez a graduação, se formou professor e voltou para dar aula conosco, é um ciclo completo, né? Completo. Além de ver que está ficando pessoa. velho, né? Você quer saber se você está ficando velho quando você vê um ex-aluno se tornando professor. Seu colega de trabalho, você, porra, tô ficando velho aqui. O tempo tá passando. Cabelo branco vai aparecendo. Mas é um orgulho de trabalho bem feito, né? Isso é. Você deu a aula para aquele aluno, de repente você nem via muito potencial, embora eu acredito que vocês vejam potencial em todos, porque senão não estariam lá sendo voluntários. Sim, né? sim. Mas, poxa, ele voltou para casa, inclusive. Né? Eu quero doar também, assim como eu tive a oportunidade, eu quero doar o meu tempo.
E o tempo passou, os vestibulares não param, né? As pessoas não param de se formar no Brasil, que é muito bom isso. E vocês estão trazendo mais novidades, estão agregando mais opções, mais oportunidades. Exatamente. Uma das sedes do Vai Cair na Prova, que é a sede Vila Auer, ela funciona dentro da ESIC Internacional, que é uma faculdade que nos cede o espaço. Lá tem um colégio pela manhã também, privado. E o colégio abriu as portas, foi muito legal, foi muito importante no nosso crescimento. E o curso deu muito certo lá dentro, como sempre. Aí a direção da escola procurou a coordenação do Vai Cair na Prova, na figura do professor Vitor, que é hoje o presidente da ONG, que depois veio falar comigo, veio falar com o professor Ângelo, e fez uma proposta. A gente quer replicar o Vai Cair na Prova dentro da ESIC, só que privado. Certo. E aí a forma como eles colocaram, como a gestão da ESIC colocou, eu achei muito interessante. Eles falaram, a gente não sabe fazer o que vocês sabem. No sentido de pré-vestibular, de aprovação. A gente é muito bom enquanto faculdade, a gente é muito bom enquanto MBA de gestão que eles têm lá, a gente é muito bom enquanto colégio de educação básica, mas o pré-vestibular não é a nossa praia. Então a gente vai convidar vocês a trabalhar conosco, uma parceria, então vocês abrem um CNPJ à parte, criam um nome à parte, mas trabalham aqui dentro com o nosso público e com o público externo que quiser. Então, hoje, além do Vai Cair na Prova, que é um curso social, né, um curso que ajuda quem vem da rede pública, enfim, que não pode pagar, para quem pode pagar, tem a sua versão, que é o Multiplica. Então, é uma expansão no conglomerado quase. E vai funcionar tudo junto na mesma sala de aula? Não. São diferentes. São acessos diferentes. Isso. O Multiplica ele vai ter o seu espaço próprio, né? Dentro lá da ESIC Internacional. E a principal diferença, além de ser privado, é que nem tudo como no Vai Cair na Prova dá para fazer no Multiplica. Tem algumas, por exemplo, a gente comprou um material privado, né? Material didático privado. Aí algumas divisões de conteúdo são diferentes, então tem alguns pequenos detalhes que mudam. Mas a essência é o que a gente quer manter. Por exemplo, quando teve as primeiras reuniões com a ESIC, a gente brigou muito, dizendo, olha, a gente não vai aceitar qualquer aluno. Por quê? Por que o Vai Cair na Prova dá muito certo? Porque a gente trabalha com quem quer aprender. Seleção. Porque não adianta eu me esforçar para ensinar uma pessoa que não vai estar interessada naquele momento. E essa é a grande magia do Vai Cair na Prova, sabe? Porque se o aluno se propôs a ir lá, fazer um processo seletivo e estudar, é porque ele quer estar lá. Se ele não quer estar lá, tudo bem, nenhuma inimizade, é só não ir. É interessante essa visão que, inclusive, no primeiro mundo é assim. Faz faculdade quem quer, estuda quem quer, né? Não posso obrigar, forçar, não pode amarrar o cara na sala de E aula. aqui no nosso país é meio que obrigatório, até por uma questão cultural de muitos anos, onde as pessoas não tinham acesso, né? Mas aí virou uma obrigação, né? Não, você tem que fazer, você vai estudar. E existem famílias que obrigam o filho a fazer uma faculdade, ele está ali. E sabe como é uma idade de transição também, Sim. né? Da vida de criança, adolescente, para a idade adulta, onde você já tem que começar a fazer as suas escolhas. Mas esse período é um período bem nevrálgico para aquele ser humano, porque ele não sabe o que ele quer. E muitas vezes ele não quer estar ali e ele vai gastar a energia do professor, da estrutura que ali está à disposição, tomando o espaço de alguém que realmente queria, né? Tá estudando. Tem uma história do Vai Cair na Prova, tem muitas histórias pitorescas, né, ao longo desses 8 anos. Mas tem uma que é muito similar a isso que você falou. Era um processo seletivo, aí os alunos fazem uma prova e depois eles têm uma entrevista. Porque na prova é marcar X, né? Você sabe, não sabe. É como um pequeno vestibular. Só que ali você não vê se o cara realmente quer. Ele só marcou Xzinho. É só se ele conhece alguma coisa ou não. Aí a entrevista, você conhece a pessoa. Você conversa com ela ali vários minutos e você vai percebendo quem é quem. E aí teve um sujeito, uma vez, faz vários anos, foi antes da pandemia, que chamou muita atenção nessa história. Porque ele chegou lá completamente largado,
com uma cara que ele parecia não desejar estar ali, e não desejava mesmo. E aí o coordenador Vitor perguntou, pô, nome e tal, o que você deseja fazer no vestibular? Daí ele falou, não sei. Daí a gente, às vezes tá na dúvida, né? Daí ele, na verdade, eu só tô aqui porque minha mãe me obrigou a estar aqui. É isso aí. Daí a gente falou, pô, então, caramba, muito obrigado. Tchau. É isso. Não deu, não fica pra faz próxima. Sentido. E aí ele não foi aprovado no processo seletivo. Mas como que a sociedade pode entender isso? Porque a gente vê até, eu não sei com quantos anos um jovem tá indo fazer um curso pré-vestibular, né? É 16, 17 anos mais ou menos? É o ano em que ele completa 17 anos. Se ele não reprovou, é isso. Ele tá sujeito a até leis, conselho tutelar e tudo, né? Onde o pai é obrigado, inclusive o pai é obrigado a manter o filho estudando, né? Eu não sei se é obrigatório colocar o jovem numa universidade ou é só na universidade não. Na universidade não. É só ensino médio. Enquanto o aluno ele tá menor de idade, né? O ECA ele trabalha com a ideia de que ele tem que estar no ambiente escolar. Certo. Ele tem que estar aprendendo, ele tem que estar fazendo alguma atividade. A universidade nem que ele não queira. Pois é. Aí é os dilemas da educação. O cara não pode ter a opção de ser um analfabeto. É complicado essa pauta. Cara, eu não quero saber nada, eu quero ser... Eu não quero nada da vida. Não. É complicado. Porque era crime no Brasil, eu não sei se ainda é o crime de vagabundagem, de quem não trabalhava, né? Lembra que... Houve esse momento na história do Brasil. Houve um momento na história do Brasil, em outros países também, não é só aqui, mas que se a pessoa não trabalhasse, ela estava passiva de ser presa, né? E aí tinha aquelas contradições, né? O cara não trabalha, mas não tem o emprego também. Aí tinha esses dilemas na sociedade da época, né? E tem hoje. Mas veja, existe o lado negativo, positivo de tudo, mas, poxa, a pessoa tá podendo escolher se ela estuda ou não, porque nos anos 70% da população era analfabeta e não é porque tinha opção. Não tinha opção. Não tinha universidades, o acesso à escola era precário, né? Era um país rural, o Brasil. O Brasil mudou muito nesse período, mudou muito, né? A minha mãe contava, não sei se é tua, mas a minha mãe contava que para ir para a escola eram alguns quilômetros. Caminhar, o saco de batata embaixo do braço, que era a mochila. A mochila era um pacote de arroz. Tem uma história similar assim, quase toda a família. Encapava o caderno com os saquinhos com jornal, com um saquinho de pão. Não, isso era uma realidade na história da educação brasileira, né? Era mesmo. Você teve uma dificuldade de acesso muito grande. Sim. E aí o Brasil, desde lá de Getúlio Vargas, com o Capanema enquanto ministro da Educação na época, começou um trabalho de ampliar o acesso a vagas na educação básica, depois do ensino médio. E hoje você tem um acesso até o ensino médio, eu nunca vou dizer que é garantido para 100% das pessoas, mas ele não é nem de perto difícil como ele era no passado. Você tem lá histórias, né, inclusive já do ex-presidente Temer, que conta que tinha que fazer uma prova de vestibular para entrar no ensino médio. É verdade. E então você tinha toda uma dificuldade de acesso. Porque bem família que dormia na porta da escola para ter vaga. Hoje não funciona dessa forma. Hoje em alguns lugares sobram vagas. A gente tem casos, inclusive no Paraná, de colégios que vão reduzindo e chegam muitas vezes a deixar de existir, porque naquele local específico não tem público para aquela escola. Ou então tinham duas escolas, ficam uma. Isso chega a acontecer em alguns lugares. Assim como tem lugares que vão ter novas dificuldades, né? Por exemplo, hoje a gente fala do acesso da creche. A creche é um problema. Falta vaga. Falta muita vaga. Agora, o fundamental, o médio, a discussão hoje é outra. Ela está muito focada na qualidade, né? Porque a gente tem vaga, mas eu não disse que é bom. Diz que você vai estar lá. Tem vaga, a turma até não é tão grande, mas a qualidade, né, o comprometimento, e aí entram questões governamentais, uma série de detalhes profissionais, mas vaga tem, né? E você falou algo que é muito importante, se a pessoa quiser, mesmo em uma escola ruim, considerada ruim, né, o seu nível ali, ela ainda consegue crescer e se desenvolver ao ponto de chegar num curso pré-vestibular, estudar e passar na prova. E aí vem a magia do vai cair na prova. Porque o aluno que nos procura,
independente da escola que ele está vindo, ele quer. Ele quer, né? O ele querer estar conosco no Vai Cair na Prova faz toda a diferença. Então é uma questão até de personalidade e de um pouco... É cultural também, de eu quero algo a mais do que está sendo me oferecido, do que eu tenho acesso. Né? É óbvio que nem todas as pessoas, como você falou antes, nem todas as pessoas têm o mesmo acesso. Nós temos as diferenças, principalmente sociais. Sim. Né? Algumas pessoas terão mais oportunidades, ou têm mais oportunidades, outras não, mas a grande chave de mudança é o desejo interior de querer mais, porque nós vemos pessoas que saíram de condições extremamente difíceis, econômicas, sociais, e conseguiram algo a mais. E pessoas que saem de vamos chamar assim pejorativamente, de um berço de ouro, e não quer nada com nada, Sim. e tem todas as oportunidades que o mundo poderia oferecer. Então, lógico, o mundo não se resume nisso, em uma escolha, porque realmente existem pessoas que acabam não tendo escolhas, o processo cultural leva ele para um outro caminho, mas a escolha sempre está ali com aquele ser humano. E eu acho interessante nesse caminho que às vezes você vem de uma família que não frequentou a universidade, nem sabe como funciona para chegar lá, enfim, condições que não deveriam ser as ideais, mas elas estão aí no nosso mundo. Aí vem o aluno do Vai Cair na Prova. Muitas vezes o aluno que frequentou o Vai Cair na Prova, ele conhece uma pessoa da escola dele que não teria a ideia de ir para a universidade. Uhum. Aí vem o aluno amigo, conhecido, e fala, pô, eu estou frequentando esse Vai Cair na Prova aqui, é muito legal, dá para entrar na universidade, dá para sonhar, dá para transformar. E aí você vê que a semeadura de novos alunos, no caso do Vai Cair na Prova, muito mais do que rede social, como seria o caso da rede privada, é o boca a boca. É o aluno que fala, pô, eu fiz e deu certo. Passei. Então você também consegue. E é o exemplo. Às vezes não precisa nem falar, né? Assim, pô, eu fiz e deu certo. O outro viu, pô, então dá para passar no vestibular. E aí vai atrás e começa a se interessar em fazer aquele processo. E ali você vê, né? Como a educação ela tem esses dilemas iniciais, você precisa ter dentro desse processo algo que faça o estalar de dedos da consciência daquela pessoa. Fala, pô, então eu posso, eu consigo. E aí ele vai conseguir. Porque sim, pô, como a gente estava falando, se na creche muitas vezes o cara não teve nem acesso à vaga, ele já vai entrar na primeira série numa situação mais debilitada do que o aluno que frequentou a creche. Ele vai ter um atraso no aprendizado, né? E aí você vai criando essa bola de neve. Então, em algum momento, você tem que ter essa mudança. Esse momento de virar a chavinha. Vamos colocar um nivelamento. Para ele... Nivelamento por cima. Para ele buscar esse conhecimento e, a partir disso, ele chegar a ir mais longe. Isso é muito importante. Porque é complicado, né? Sempre que a gente vai discutir educação de base, principalmente, meu Deus, vem uma discussão grande, que inclusive envolve a macropolítica, vamos investir mais na educação de base, porque se você formar uma base adequada, isso, tá, legal, vamos investir na educação de base e isso é importante. Aí, pô, tô tendo um corte aqui, ó. Quando você vai investir na educação de base, é uma pauta municipal inicialmente. E, pô, a gente tá num ano de eleições municipais. Então, se o cara pensa, eu quero que a educação na minha cidade seja adequada, você tem que buscar quem vai discutir esse tipo de pauta. Porque antes de pensar, pô, o governo federal, a educação a inicial é da cidade, a creche é municipal. Você é professor, você vê que os pais se preocupam com a qualidade dessa educação municipal? Você vê isso culturalmente falando? Não. É óbvio que existe um ou outro que se preocupa. Eu, por exemplo, me preocupo. Mas enquanto massa. Não. Principalmente na educação de base. Que é a do município. E tem um motivo, inclusive, para isso. Muitas vezes, a família está pensando na creche, por exemplo, não necessariamente como um local de aprendizado, mas um local para deixar o meu filho para eu ir trabalhar. O que é uma necessidade dela, mesmo. Inclusive. Sabe? A família que cuida daquela criança, ela precisa desse espaço. Senão você não trabalha. Se você tem que cuidar da criança pequena, você vai ficar com ela e não vai trabalhar. Então, sim, a creche tem essa função social, inclusive, de possibilitar que essas pessoas cheguem ao trabalho.
e aproveitam a estrutura para iniciar os primeiros passos educacionais, né? E aí vem a parte que muitas vezes a família não busca... Não liga para isso. Não busca compreender muitas vezes porque nem teve acesso a essa creche no passado. Não teve. Aí tem famílias, inclusive, que pensam que a creche é um lugar que a criança fica brincando o dia inteiro. Sim, a criança brinca. Mas ela brinca com funções, né? Quando você vai estudar pedagogia dos pequenininhos, a brincadeira lúdica ela nunca é aleatória. Ela tem uma função. A professora está orientando aquilo ali para chegar a algum resultado. Desde movimentos motores, para desenvolver o movimento das crianças, a forma comportamental. Veja, deveria ser ao contrário. Os pais deveriam estar super preocupados e atenciosos, porque é também um período de formação de caráter. Sim. Né? É ali que você começa a moldar aquela criança. Tá, mas qual é a qualidade, então, desse ambiente? A qualidade dos professores, os professores que ali estão, as tias, né? Estão preparadas para dar um início comportamental que vai refletir na vida do meu filho pro resto da vida dele, né? Sim. Então seria muito mais importante esse momento do que meramente deixar o filho com a babá do Estado. Sim. Mas é o contrário, né? Sim, falta esse hábito de buscar, de entender esse processo. É uma conscientização. Né? E o ambiente, ele também educa. Isso é muito legal. Porque isso são estudos que vêm desde a Itália do pós-guerra, começaram a perceber isso. O espaço físico onde a criança está também serve para educar. Por exemplo, o parquinho. Às vezes a gente anda pela cidade... Ainda mais aqui em Curitiba, você vai concordar comigo se dá uma caminhada aí. O parquinho curitibano, ele é clássico, tem 3 coisas. Tem um escorregador de metal, que queima a criancinha no sol. Tem aquele trepa-trepa vermelho, que ninguém nunca entendeu o que você tem que fazer. Pra que serve subir, aquilo? Qual é a função final daquilo? E tem uma gangorra de madeira podre. Isso mesmo. É o parquinho curitibano clássico, cara. Eu diria que é o Paraná, é todo assim. Né? O Paraná é todo... E aí quando você pensa, você vai levar a criança ao parquinho, aquilo é legal, é uma distração para a criança. Mas daí você falou, por exemplo, mas tem que desenvolver as habilidades motoras. Então seria interessante que o parquinho ele fosse pensado para ele também educar. Para auxiliar nisso. Porque ele tem que ter uma função. Então, poxa, vou fazer o trepa-trepa, mas é para quê? Aí você tem exemplos hoje de parquinhos que são muito mais legais e não necessariamente mais caros para instalar, mas que criam desafios para a criança, onde ela vai ter que fazer movimentos diferentes, onde ela vai ter que fazer algo a mais e não só sobe o escorregador, desce queimando a bunda. Pô, escorregador é legal. Meu pai fazia escorregador, eu também escorrego. Né? É mais ou menos como se fosse isso, né? Nós no passado, o prefeito da cidade... Ele brincava de escorregador, gangorra e o trepa-trepa ali. E é isso. E agora os netos, os filhos e netos também vão fazer isso e tá bom. É algo que... porque o recurso, como você bem disse, né, o recurso é o mesmo. E muitas vezes falta assim, você vê que falta pequenos cuidados, né? Às vezes tem mato na areia. Você vê que não tem uma lixeira. O banco onde o pai vai ficar sentado, a mãe vai ficar sentada, já decompôs. Aquele banco de tronco clássico curitibano. Pô, ele precisa de cuidado, de restauração, e muitas vezes você não vê. É quase que como um negócio vai que cola. Tem um bairro, tem a praça. Então todo bairro tem que ter uma praça. É o projeto de urbanização da cidade, né? E aí tem um slogan na prefeitura que é a cidade mais inteligente do mundo. Se aqui é mais inteligente... Imagina mais burra. Se você começar a andar pelo bairro, lógico, Curitiba tá na vanguarda em muitas coisas, né? Mas comece a andar pelo bairro, que é a base da sociedade, né? Então todo bairro tem a sua praça com exatamente isso que você falou. Né? Tem uma parte de grama para hoje a cachorrada vão ali, não, ou a malucada vão, né? Usar os seus entorpecentes e a criançada escorregador, balança e geralmente abandonado, né? Isso faz parte da formação daquele cidadão pagador que será um pagador de imposto. Ou seja, nós não vemos, de fato, lógico, eu costumo dizer que o mundo está melhorando, porque senão nós já não existiríamos mais, né?
mas nós não vemos de fato uma transformação real. Porque no ritmo que está, vai demorar muito ainda. Sim. Não, eu gosto, por exemplo, você falou de Curitiba, né? Curitiba é uma cidade legal. É maravilhosa. Mas Curitiba pode ser mais. Claro. E com pequenos cuidados, né? Coisas que não vão fazer grandes diferenças no orçamento, mas que, por exemplo, o parquinho mais bem planejado, para os futuros curitibinhas, né? Como o prefeito gosta de chamar, poderiam fazer eles terem uma coordenação motora melhor, poderiam fazer eles desenvolverem mais por um custo muito similar. E aí, pô, legal, ele não brinca mais no parquinho, vamos pensar na criança, no jovem. O espaço também é deficitário. Ele existe, ele está lá no bairro, como você falou, porque teve o planejamento da cidade, mas ele é largado. Por exemplo, pista de skate em Curitiba. Você tem algumas que funcionam até que ok, e outras são completamente abandonadas. Pô, você tem pista de skate em Curitiba que tem buraco, que o corrimão, né, para deslizar o skate já enferrujou, já caiu e não serve para mais nada. E qual que é o custo de tapar o buraco com concreto? É concreto, é quase zero. Qual que é o custo de deixar ali a manutenção em dia do metal? É muito pequeno, é pintar. E ele não faz muitas vezes. E alguns espaços de Curitiba, inclusive, você não vai ter a pista de skate, vai ter basicamente um campinho de areia. E fim. E se divirta com isso. Isso mesmo. Principalmente nos bairros que eu acho que precisavam mais, os bairros de uma classe social menos favorecida, né? Os bairros pobres. A estrutura governamental ali tinha que ser dobrada, tinha que ser o melhor espaço, né? Tinha que ser o melhor espaço, porque a pessoa ela precisa entender o que é ter uma boa estrutura para ela viver o processo de transformação. Como que você vai mudar a sua consciência se você nunca viveu aquilo na prática? É difícil, né? Tanto é que as pessoas passam a ter consciência de algumas coisas depois dos 30. Porque não tiveram a oportunidade na sua juventude de viver, né? Como é ter uma boa estrutura, como é ter um bairro organizado, uma infraestrutura que atenda às minhas necessidades. Infelizmente, grande parte da população não tem acesso a isso. E você não precisa de politicagem, de pauta política para identificar essa necessidade. Se você for um ser humano com consciência, você vai entender, né? Mas, infelizmente, culturalmente, né, as coisas não evoluem, as pessoas não podem evoluir, porque senão outras não estarão mais no poder. Né? Tudo termina ali. Sim, a discussão sempre envolve a política em algum momento, né? O mundo é político. E quando você fala, pô, em áreas mais precárias da cidade, o Estado tinha que estar mais presente, eu não encontro um brasileiro que negaria isso. Sim, não é uma questão de partido A, partido B, ou defendo o candidato tal. É um fato. É infraestrutura. O Estado ele tem que chegar com a infraestrutura onde precisa. Onde o povo está. Onde está. Onde o povo precisa. Então, por exemplo, aqui em Curitiba não tem muitas favelas. Eu nem sei se existe aquela favela do Rio de Janeiro em Curitiba, eu acredito que não. Não no morro geográfico. Não no morro, né? Existe num formato geográfico diferente. No formato curitibano. Mas isso, porque a ali tem que ter o posto de saúde, ali tem que ter a creche, ali tem que ter a escola, ali tem que ter a parte de entretenimento. Tem que estar acessível para essas pessoas. Aí pode dizer, pô, mas aí você não quer que essas pessoas circulem pela cidade? Não tem nada a ver. Mas elas precisam ter acesso quando precisam. Sim. E eu diria que toda a população. Sim. Mas se a gente for analisar o Brasil, quem precisa mais? Obviamente, as pessoas carentes, os bairros mais pobres, precisam sim ter um acesso facilitado. Lógico, criou-se aí um sistema que ele funciona até um dado momento, depois ele acaba caindo, a sua administração acaba derrubando ele mesmo, né, que é o sistema de SUS, o CRAS, então há uma filtragem, há um encaminhamento. Hoje, sim, está mais próximo dos bairros um atendimento, mas pelo recurso empregado, que são bilhões, poderia estar muito melhor. Poderia. E é interessante, né? Se eu perguntar, de novo, para 100 de 100 brasileiros, o que é função do Estado? Ele vai dizer saúde, educação, segurança pública e mobilidade, que seria o transporte no mais popular, né? É o que tem na nossa Constituição.
se o Estado entregar isso, o resto a gente se vira. Já estaria fazendo o papel do Estado. Já estaria muito legal. E justificando os altos impostos. E tem algumas pequenas práticas do Estado que dá para ser muito melhor. Por exemplo, quando a gente fala de mobilidade urbana, de transporte, e vai envolver educação, segurança, saúde, envolve tudo no final da história. A gente olhando aqui para o centro de Curitiba hoje que a gente está. É um local que você olha com um ar já meio decadente. Verdade. Quando você anda pelo centro, isso em várias grandes cidades brasileiras, você tem um sentimento de, poxa, isso aqui está meio largado. De abandono, né? De abandono. Parece que o poder público não olha com tanto carinho. Por exemplo, tem um monte de prédio abandonado em Curitiba, fechado, que não tem uso nenhum. Porque às vezes você vê uma loja que está lá, aluga-se. Legal, ela está fechada, mas ela está para alugar. Agora, tem imóveis que não tem nada. Ele está literalmente caindo aos pedaços pelos mais diversos motivos. Briga de herança, sei lá, parou de pagar IPTU e não vale mais a pena. Lei que inviabilizam... A lei do tombamento. E olha que eu sou professor de história, né? O pessoal acha que eu... Você tinha que ser a favor do tombamento. Não, tem casos e casos, né? Pô, tem casarões que de fato cumprem uma função histórica na cidade. Pô, legal, tem que preservar. Agora, tem construções que não faz mais sentido. As pessoas que são curitibanos, quem não é... Depois busca no Google se for interessante, mas, por exemplo, aqui na Marechal, que é a nossa região, existem muitos espaços que só tem a parede da frente de um casarão antigo. E tá parado ali. Te dou um exemplo. Muitos anos. Aconteceu no final do ano passado, esquina da Augusto Stelfo de Calamida Cabral. Tinha um casarão lá, muito antigo, fechado há muitos anos. Choveu, caiu. Caiu o casarão. Caiu. Inclusive, quase abalou a estrutura do prédio do lado. Bem problemático. Limparam o terreno agora, está completamente vazio. Então, ali você vê um caso muito peculiar. Esperou cair. Esperou cair. Para poder liberar para fazer outra coisa. Agora está para vender. Entendeu? Não poderia ter vendido há 10 anos atrás e ter ali um empreendimento gerando emprego ou uma escola, seja lá o que for. Então, o poder público ele tem que olhar no seu plano diretor para o centro da cidade e fazer esse tipo de coisa ser viável. Porque daí você lembra, mas o que seria? A gente tem que pensar uma Curitiba em que o centro seja o lugar mais denso. É o local onde mais pessoas têm que morar. Circula. Daí, mas por quê, professor Mozart? Muito simples. Lembra da educação? As escolas aqui elas já estão prontas e construídas. E, inclusive, começando a ficar ociosas. Exatamente. Aqui o sistema de saúde já está pronto e construído. Aqui o transporte está pronto e construído. Ou nem precisa do tal do transporte, porque você já está no lugar. Você vai estar perto do trabalho, muitas vezes. E você evita esse deslocar gigante de massas. Sem falar que você vai fazer o comércio ficar mais forte no centro. Porque você vai ter mais pessoas morando no centro. Isso vai gerar emprego, isso vai gerar mais comércio sendo alugado. Isso só melhora e desenvolve a cidade. Então você tem que criar um plano diretor em que o centro seja o local pronto para ser o mais denso possível. Seja a referência da cidade. Tem que ter muita moradia no centro. A gente tinha lá no passado, porque era um outro momento da história, uma ideia de que o centro era só comércio. Só que, por exemplo, hoje lajes corporativas, muitas vezes elas deixaram de ser tão necessárias com o home office. Então o mundo mudou. Então a gente tem que repensar as cidades, e Curitiba é só mais uma delas, para pensar como mudar essa realidade do centro para evitar esse ar de abandono. Há toda uma questão de mercado, né? As pessoas morando longe, elas vão consumir mais combustível, vai precisar de mais carro. Né? E hoje, inclusive... Já chegou-se à conclusão que parte da qualidade de vida é você não precisar dessas coisas. É você se deslocar o mínimo possível. Para você fazer uma compra no supermercado, se você só cruzar a rua, isso é qualidade de vida. É maravilha. É maravilhoso. Vou para a escola 2 quadras da minha casa. Vou na minha igreja, também na rua de trás. Preciso fazer compra. Vou andar aqui 2, 3 quadras, né? E por aí vai. E você passa a viver mais para si do que se transportando no ligeirão. Né? Hoje, para você atravessar a cidade de Curitiba, por exemplo, lógico, não chega perto de São Paulo, mas você leva 40 minutos, dependendo do horário. Você se deslocar de um bairro ao outro. Para ir e para voltar, seja para onde você estiver indo. Né? Faz a multiplicação, né? O cara perdeu 40 mais 40, vezes 6 dias na semana. Vezes a idade dele.
É muito tempo. Quanto tempo dentro de um ônibus? E outra coisa, gente. Se fosse dentro de uma limusine, tomando champanhe, comendo uma uva, é uma outra coisa. Agora, dentro do ligeirão, lotado, cheio de gente. E a gente quer uma outra discussão curitibana que eu acho muito peculiar, João, que é o tal do metrô, né? Pô, volta e meia vem aquele papinho, aquele papinho chato. Porque em Curitiba o solo tem muita água. Pô, mas Londres não tem água. Londres é um deserto, então, né? Nova York é um deserto. Não, tá de sacanagem. Claro que dá pra fazer. Claro. E outra, não dá pra fazer por baixo, faz por cima. Pois é, vai buscar soluções. Não fizeram as tais canaletas aí? Não existia canaleta antes. Hoje existem as canaletas. Inclusive, inviabilizam o funcionamento de boa parte do centro. Porque passa a canaleta do ônibus, né? A nossa situação aqui na produtora, onde nós estamos gravando, em frente é a canaleta do ônibus. Você já não pode parar o carro aqui. Sim. Você tem que parar longe, porque passo... Se pode ter uma canaleta, por que em cima da canaleta não pode ter um trilho de metrô? Pois é. Que leva muito mais pessoas, mas... Aí aquela coisa, há quantos anos? Acho que desde quando a gente nasceu há essa discussão. Agora eu ouvi falar que vai ter um VLT. Um VLT do aeroporto ao centro, né? Eu só acredito vendo. Porque... Vamos lá, ó. Eu era criança, eu lembro muito. Eu era uma criança estranha, eu admito para as pessoas também aqui. Eu era uma criança que assistia horário político, sabe? Puta vida. Campanha lá de 2000... Tinha Cássio Taniguchi candidato e tal. Mãe. E uma das pautas já era o metrô de Curitiba. Metrô. Esse ano sai. Aí, pô, você passa 4 anos, metrô, passa mais 4, metrô. Não, agora não vai ser um metrô, vai ser um BRT, vai ser um VLT. E continua não tendo. E o curitibano já votou que ele quer o metrô. Sim, é uma pauta que dá voto. Cara, parece que há uma força oculta tão poderosa que ela é mais forte que a aprovação popular. Porque quem realmente viabilizar um metrô em Curitiba entra pra história. Sim. Só que aí, bom, aí me complica aqui, ó. Vamos lá, Não, fale das forças ocultas, né? Não dê nome aos bois. Tem grupos de interesse que não vão querer o metrô. Claro que não. Poxa... Vai perder muito dinheiro se deixar de transportar as pessoas num veículo e passar a transportar no outro. E aí, enfim, é uma discussão, mas não sei se é isso que inviabilizou, mas é uma pauta polêmica. Há uma resistência, inclusive é um pouco da nossa região sul, há uma resistência a mudanças grandes. Porque veja, se o grupo de interesse é dono de toda a malha, como que é VLT? Atualmente é VLT? Depende, né? O VLT seria o grande, né? Mas se há um grupo de interesse que é dono do transporte por rodinhas, por pneus, por ônibus, ele pode ser o dono do metrô, porra. Abre uma licitação e vamos ver. Ele pode ser o dono competição de mercado. Exatamente. Aí. Por que ele não poderia ser? Mas há uma resistência cultural a certas mudanças. No Paraná deve existir no Brasil todo esse tipo de lei, mas em algumas cidades existem leis que proíbem a construção de prédios de determinados andares para cima, né? Porque senão vai mudar a característica da cidade. Né? Cidades do interior do Paraná, que há 10 anos atrás, ela chegou num limite de prédios, de altura de prédio, onde ela não podia mais ter novos empreendimentos. Aí entrou uma galera nova na prefeitura e modificaram a lei que impedia a cidade de se desenvolver, que justamente vem ao contrário do que seria qualidade de vida. As pessoas morarem mais próximas da infraestrutura da cidade. Aí, ó, isso que você falou é perfeito. Ó. O plano diretor de Curitiba, ele vai ser revisado agora na próxima gestão da Câmara de Vereadores. Então, ele precisa levar isso aí em consideração. Porque você precisa adensar o centro, você precisa adensar as áreas que estão próximas do melhor transporte público, que ainda é, hoje, sem o metrô, o ligeirão, enfim, as canaletas de biarticulado. Nessas áreas, você tem que ter prédios muito mais altos. O centro, ele tem que ter prédios ainda mais altos, que consigam ter ainda mais moradias. E assim você vai adensando.
Aí onde o transporte não chega de forma tão incrível, onde você vai chegar o ônibusinho laranja lá, lá você dá, tá, aqui só pode ter casa, senão você engarrafa o trânsito todo e ninguém anda. Mas próximo da onde tem transporte, tem que ter essa possibilidade. E pelo tamanho de Curitiba, ela comportaria muito mais torres altíssimas, né? Sim, sim. Do que ela comporta hoje. Sim. E o que aqueceria o mercado imobiliário? Há um déficit de, parece que 1 milhão de imóveis, se não me falha a memória, em Curitiba, na região. E veja, se você tem a possibilidade, ele acontece, né? Aqui no centro hoje a gente vê muita construção do tal do estúdio. Então você vê, poxa... É um novo sucesso. Se tem esse sucesso de vendas, tem pessoas comprando, então tem essa procura. Claro que tem. Então as pessoas querem, por qualidade de vida, estar no centro. Por que no centro? Porque são jovens, alguns compram como investimento, mas o destino final são jovens estudantes. Sim. Que precisam passar 4, 5 anos na capital estudando. E para ter uma qualidade de vida e mobilidade, eles estão morando próximos dos locais que lhes dos interessam. locais onde eles estudam, Sim. das universidades, das escolas técnicas e por aí vai, né? Qualidade de vida. E a economia girando, a economia girando, porque ele vai consumir, ele não vai saturar o transporte público, porque ele atravessa a rua, ele já está onde ele deveria estar. Para fazer compras ele faz a pé, para ir ao médico também já está próximo. Enfim, ele tem toda a estrutura. Vamos colocar o estudante que vem de outra cidade, ele tem uma qualidade de vida melhor que o próprio curitibano que mora no bairro. Sim. Muitas vezes sim. Muitas vezes sim. Ele tem um estúdio bonito, confortável, novo, moderno e tem toda essa mobilidade diária, o que torna a vida da pessoa mais leve, mais tranquila. A população, ela é uma população mais feliz, sim, menos estressada, porque, cara, pega um ligeirão, é o melhor transporte do Brasil. Imagina como é as outras cidades, né? Imagina os piores. Mas pega um ligeirão, 6 horas da tarde. É complicado. Então dá para ser melhor, né? Você fala assim, poxa, mas como que as pessoas se submetem a passar por isso? Precisa. Sim. Ele tem que levar o pão, e a única forma de levar o pão se submetendo ao transporte coletivo, que aí existem os abusos, existe aquela humilhação de você ser esmagada, a mulher sendo abusada ali, e por aí vai, né? E até mesmo para famílias... Às vezes o centro ele fica meio estigmatizado para a família. Mas há a possibilidade, sim, de você trazer famílias inteiras dentro do mundo imobiliário para o centro de Curitiba. Você tem alguns empreendimentos assim, que mostram que dá certo, só que a principal dificuldade para você fazer novos do tipo é a possibilidade da construção. É a limitação, né? Aqui só pode fazer um prédio de 3 andares, 4 andares. E tá numa região central. Daí você fica, poxa, mas então aí a construtora não vai ter lucro. Aí ela não vai querer. Não. Agora, se você tem a possibilidade, tem o terreno disponível, a construtora vai incorporar e vai fazer o processo. Vai fazer. O mercado imobiliário está acelerado. Na Mariano Torres, surgiu um prédio agora, alguns poucos anos atrás, agora começou a ser possível de morar lá, né? Terminaram a construção, que é um prédio de um padrão bastante interessante, de apartamentos de mais de 100 metros. Então você vê, existe esse mercado. O mais difícil é conseguir o espaço e a possibilidade de construir. Mas ele está ali. E aí ele vai cumprir uma função muito mais interessante. E até no caso de alguns prédios abandonados aqui do centro de Curitiba, você poderia usar a função social do imóvel. Porque às vezes aquele imóvel está na justiça há 1 zilhão de anos, ninguém consegue resolver aquilo lá, e aquilo lá virou um problema para a cidade. Está fechado, perigoso cair em cima das pessoas. Às vezes tem pequenas partes que desabam, né? Tem um problema de você, muitas vezes, ter o prédio sendo invadido para um uso dos mais diversos possíveis que vai causar problemas para aquela parte do centro da cidade. A prefeitura pode usar a Constituição, o uso social do imóvel. Esse imóvel não tem nenhum uso social no momento, não tem uma aparente solução, então a prefeitura vai dar uma solução para esse imóvel. Ou resolve de quem é o imóvel. Ou dá um uso. Ou como que desapropria. Isso. Mas dá uma... Aqui no shopping estação, em frente ao shopping estação, tem uma estrutura muito antiga que é escorada por
por uma estrutura metálica, né? Há muitos anos. Era um hotel lá num passado Agora distante. é escorada por quê? Porque pode cair na cabeça Exatamente. do curitibano. Mas não tem nenhuma previsão de nada, E né? não tem nenhuma função. Nenhuma função. Só ocupando espaço porque há um tombamento. E aí vamos lá, tá. Não vou nem brigar com tombamento agora. Não. Mesmo que a gente mantenha a fachada, o Constrói. interno você consegue mexer. Mas aí tem que querer. E aí muitas vezes a prefeitura ela não quer entrar nessa briga, né? Olha, para uma construtora conseguir viabilizar uma obra, olha, Dá trabalho. o cara ele tem que realmente vencer aquele sistema que é desenvolvido para que as coisas simplesmente continuem como estão. E não para que seja resolvido, porque tenho certeza que naquele local deve ter havido muitas sondagens para levantar uma torre gigantesca com estúdios, com apartamentos, porque é um local maravilhoso. Sim. Mas vai lidar com a burocracia do município. E ali você vê essa dificuldade, né? E, pô, dá para fazer coisas muito legais. Às vezes as pessoas não caminham tanto pelo centro, ou caminham rápido, né? Estão sempre Com passando, medo. correndo pelo Mudou centro. bastante, né? E não percebem, mas, por exemplo, na Riachuelo e na 13 de Maio, tem 3 casos, que é isso que você falou. Manteve a parede histórica e você constrói uma torre atrás de prédio de qualidade legal, bem estruturado, com boa iluminação, todos os pré-requisitos sendo cumpridos, e transforma aquilo que era um espaço ocioso num espaço habitável, que está cumprindo a sua função social. E aí basta querer a prefeitura. Ou então, tá, mas eu prefeitura, não vou conseguir usar isso aqui para um fim que seja o comercial, porque tem alguma burocracia jurídica no imóvel e tal. Então tá, mas você pode usar para outras coisas. Você pode transformar em liceu, você pode transformar aquilo num espaço público de qualquer secretaria que seja. Você pode dar um uso para o imóvel. O que não pode é você ter, no caso da Praça Tiradentes, só em volta da praça, 5 imóveis gigantes sem nem uso nenhum. Sem uso nenhum, abandonados, caindo. Aí não pode. E você tem em paralelo a isso, uma necessidade de crescimento e desenvolvimento de uma cidade que é tão importante para o Brasil, inclusive. Né? É o maior PIB do Sul. É o maior PIB do sul do Brasil. Passamos e vamos disparar em relação aos gaúchos. Os gaúchos que me desculpe. Azar, Ficaram para trás. Pau nos olhos dos gaúchos. Não, Curitiba passou e não volta mais, cara. 80 e tantos bilhões, né? O PIB de Curitiba é um orgulho. Mas com aquele clima interiorano. Curitiba tem esse ar meio... Tem. Curitiba é uma cidade, uma capital do interior. E como historiador, tem umas coisas engraçadas. Eu acho Curitiba uma cidade fantástica. Ela é maravilhosa. maravilhosa. História de Curitiba. Maravilhosa. Ela tem umas pequenas contradições, né? Por exemplo, Curitiba foi nos anos 70 uma cidade muito progressista em relação a si própria. Vamos criar a canaleta do ônibus, depois vamos criar o tubo. Vanguarda. Aí, vamos fechar a Rua 15. Todo mundo, não, como assim? Aí fechou, deu super certo. Fechou. Então, Curitiba teve momentos que você olhou e falou, cara, Curitiba é muito inteligente mesmo. A história do Shopping Miller, cara, que é um casarão histórico, foi uma fábrica histórica e foi transformado num shopping super incrível, super bacana. Então você vê, Curitiba foi inovador em muitas coisas. A criação do centro cívico. Curitiba tem uma Praça dos Três Poderes, que é a Nossa Senhora de Salete, só que a gente não chama de Praça dos Três Poderes, mas tem ali o Tribunal de Júri, o Palácio Iguaçu e a Assembleia, e aquilo ali é mais antigo que Brasília. Pouca gente sabe disso. Caramba. Então, olha como Curitiba é inovadora. Curitiba estava assim um passo à frente do resto do Brasil. Mas daí vem o que você falou, parece que nos últimos 20, sei lá, chutando baixo, uns 20 anos, Curitiba se fechou e falou, não, tá bom do jeito que tá, e passou a ser uma cidade conservadora nesse sentido porque não tem nada de não querer mudanças físicas. Hoje não tem nada que você olhe em Curitiba e fala, puxa, mas isso é muito revolucionário. Não tem. Nem o Ligeirão, que era azul, mas é azul mais. Nem o Ligeirão, que era conhecido por ser azul. Dizem que, como era a cor escolhida da gestão passada... tem essa polêmica. Né? Vamos mudar a cor para ninguém lembrar que um dia... Pinta de vermelho esse negócio. Existiu outra gestão. O que faz todo sentido não significa que aconteceu. Mas que faz todo sentido, faz. Vou apagar essa memória. Virou uma lenda urbana, né? A última revolução curitibana foi esse ônibus azul de 30 metros. Né? E já faz... Acho que já faz mais uns de 10 anos. Mais de 10 anos. A última grande novidade que Curitiba lançou
Realmente foi o ônibus, esse mega ônibus. Depois... E paramos de exportar. Lógico, nós estamos falando, nivelando por cima. Curitiba partindo de onde nós estamos hoje. É uma baita capital. Por exemplo, quem chega de Salvador em Curitiba parece que está vivendo na Suécia. Pois é, tem essa sensação. Tem né? uma diferença muito grande, inclusive na mobilidade, na tranquilidade da cidade, no respeito, na limpeza Sim. e na segurança. Sim. Nós recebemos aqui na nossa comunidade uma família que veio da Bahia, de Salvador. E nas primeiras semanas eles estavam maravilhados, porque a diferença cultural é muito grande. A sensação, e uma coisa assim que é muito latente no dia a dia, é a sensação de segurança. Sim. Que a pessoa sente ao estar em Curitiba e andando aqui no centro, porque é no centro que nós operamos, né? Então, andando no centro de Curitiba, aquela tranquilidade, as pessoas... Pô, eu tô num outro país. Sim. Mas lógico, para nós que vivemos aqui, a gente quer mais, a gente busca Curitiba mais. pode ser mais. Pode, com certeza. Tem alguns dados interessantes, né? Sobre sensação de segurança. O que faz as pessoas se sentirem seguras? Porque ninguém fica olhando quando e onde aconteceu o assalto. Não. O que faz sentir seguro? Essa é a rua iluminada. Isso é um ponto um ponto fato. Se tem gente nessa rua, sim. Porque se você está sozinho, a sensação é meio estranha. Verdade. Então, quanto mais pessoas caminhando assim numa boa, você fala, opa, então tá tudo numa boa mesmo. Uhum. E você vê o agente de segurança, seja o policial militar, seja a guarda municipal. E pensando na cidade, o caso da guarda municipal. Uhum. E olha que interessante, Goiânia é uma cidade comparável a Curitiba em tamanho, que está numa outra região do Brasil, e Goiânia tem mais guarda municipal que Curitiba. Você fala, pô, mas peraí, o que Goiânia tem a mais que Curitiba que consegue ter uma guarda municipal maior? Não tem resposta. Então, ela só tem. Curitiba é uma cidade muito legal, melhor que muitas capitais, talvez a melhor capital do Brasil, mas mesmo assim ela tem onde evoluir. Uhum. Pô, eu consigo então, se Curitiba não perde nada para Goiânia, ter um efetivo maior da Guarda Municipal, melhorando ainda mais essa sensação de segurança, e não só a sensação, mas como uma segurança real. Uma segurança né? real. Então você sempre tem pontos para olhar para o outro e falar, não, mas isso naquele lugar tá melhor, então eu posso trazer isso para cá. Se não há uma manutenção de melhoramento, as coisas vão se deteriorar. Sim. Essa busca tem que ser constante, né? Constante, todos os anos, todos os mandatos. Sim. Né? Nós temos uma luta eterna da linha verde, que virou piada, virou chacota. A obra da Copa, né? A obra da Copa. Nós temos a linha verde que diz o atual prefeito que termina até o final de seu mandato. Vamos ver. Tá avançando. Espero que seja verdade. E até foi foi estratégico mostrar o final de uma obra no final de um mandato. Conclui, né? Com o sucessor do lado. Estamos terminando a linha verde. Marketing, né? Mas o curitibano viveu isso, né? Nem a linha verde, que começou há 20 anos atrás, está pronta. Então, há uma carência mesmo de uma evolução, porque a linha verde ela já está saturada. Sim, ela nem está pronta e ela já tem problema. Ela já foi superada. Realmente, se existisse um metrô só fazendo esse circuito da linha verde, ele já desafogaria muita coisa. Sim. Né? Então há o que crescer. Agora, voltando, você vê, tudo isso que nós falamos está ligado diretamente com o desenvolvimento do indivíduo, né? E o reflexo que isso terá na sua vida na questão da educação. Sim. Né? Nós temos, como você bem movimentou, temos oportunidades, mas às vezes está mal distribuída, né, na cidade. Eu acho que a cada um ciclo de tempo as coisas precisam ser redistribuídas para melhorar o acesso, facilitar o acesso, né? Tem que ser repensado, né? Uhum. Por exemplo, quando a gente fala das escolas, tem escolas ociosas e tal, fecha, não fecha. Elas são resultado desses processos não planejados. Uhum. Pô, não quer dizer que não tem mais jovens em Curitiba. Quer dizer que esses jovens não estão perto dessa escola? Ok. Onde eles estão? Eles estão super enchendo uma escola em um outro bairro? Isso também acontece. Você tem escolas em algumas áreas da cidade que tem uma quantidade gigantesca de alunos, às vezes maior do que seria o ideal, enquanto tem escolas que está sobrando vaga, às vezes até indo a fechamento, como aconteceu em alguns casos, Colégio Tiradentes, por exemplo.
E ali você vê que tem que se pensar na cidade. Ela tem que se pensar para não deixar isso acontecer. Você tem que ter formas de olhar para isso e falar, pô, não, vamos planejar. E é isso que eu sinto que falta um pouco na nossa relação atual da cidade, que é esse planejar, é esse pensar essas pequenas coisas para evitar isso. Para evitar que uma parte fique saturada e uma parte fique sem. Que uma parte não tenha posto de saúde ou tenha um posto deficitário, superlotado, enquanto uma outra parte tem um posto que está quase vazio. E são ciclos, né? A cada 10 anos a cidade ela tem uma mudança muito significativa. Não é do dia para a noite, mas em 10 anos você vê toda uma mudança populacional de uma região. Fechou ali uma grande empresa, né? Abriu um outro grande movimento em outro lugar, as pessoas se mudam, né? As pessoas não estão plantadas, né? Pô, 10 anos dá para mudar muita coisa, né, cara? Se a gente voltasse lá em 2014... Caramba. Eu, como torcedor do Paraná, estava reclamando em 2014 que a gente estava na Série B. Era ano da Copa, né? A gente era ano da Copa e tal. Hoje eu nem tenho quase o Paraná para torcer mais, né? 10 anos. Segunda divisão do estadual, pô, o Paraná me complica a vida para defender. Olha aí você vê, 10 anos muda, né? Era uma realidade em 2014. O mundo tinha ali algumas questões, olha como é que a gente está hoje. Eu jamais imaginaria que o mundo ia estar na situação que a gente está agora, com tanto conflito. Isso verdade, geral, né? Pô, nós estamos na iminência aí de uma guerra na Europa. Aliás, a guerra já está acontecendo lá, entre Rússia e Ucrânia, mas de se tornar uma guerra generalizada na Europa. E há 10 anos isso era impensável. Eu jamais imaginaria, 10 anos atrás, que a OTAN ia colocar 90 mil soldados na Europa. Putz. É um treinamento. Tá, não, treinamento, há 30 dias atrás a gente... Fala, não. Lá em 2014, fala, pô, a Rússia vai invadir a Ucrânia. Eu falo, não, esse negócio de país invadir outro para roubar território, isso aí parou. Isso aí tá no passado distante. Acabou nada, né, cara? Mesma coisa. Novo, cara. É impressionante. Não, eu vou entrar, eu vou pegar o teu território. Vou pegar, é meu e acabou. E aí inventa uma desculpa, e a guerra rola. E o Brasil também, né? O Brasil mudou bastante. Eu acredito o seguinte, volto lá na minha máxima, para a gente ir para os nossos finalmente, eu volto na minha máxima que o mundo está evoluindo. Sim. Porque, mais uma vez, nós teríamos todos morridos já se não houvesse um conserto da humanidade, né? Para tornar o mundo um lugar melhor. Né? Está, mas é devagar, né? Prova de que é muito devagar, que voltou a ter uma guerra por território. E veja, a Rússia é um país gigantesco, né, que simplesmente por território ela não precisaria de mais nenhum metro de terra. Mas entrou por questões geopolíticas, contraditórias ou não, o fato é que a guerra existe. Né? Agora, voltando aqui para as nossas terras tupiniquins, junto com isso, o trabalho de vocês ali também se desenvolveu, né, a um nível agora de expansão. Sim. Tem vestibular à vista aí agora? Começo de ano é época, né? O resultado que estão saindo agora, né? Já foi feito, então. Isso, já. O vestibular ele é feito aqui em Curitiba, no Paraná, geralmente no final do ano, né? O Enem também. Aí saiu agora no começo de janeiro o resultado da UFPR. A gente teve um número de aprovados bastante alto. Olha só. E agora teve também da UTFPR, que voltou com o vestibular, né? Universidade Tecnológica. Também tivemos vários aprovados. Inclusive, esse é um vestibular para quem está tentando, que ainda está bom de fazer. Porque muita gente não sabe que o vestibular da UTFPR voltou. Tá pouco concorrido. Ele foi mais concorrido no passado. Aí ele tinha notas pelo SISU muito concorridas para entrar. Aí ele saiu da nota do Enem para fazer seu próprio vestibular e muita gente não sabia. Então, para quem fez e para quem está fazendo agora no próximo ano, ainda tende a ser mais legal de fazer a prova. E quais são os cursos que tem ali? Em geral, engenharias diversas, cursos na área de tecnologia e, meio engraçado, tem letras ali no meio do caminho também. Puta vida, o que aconteceu, né? Não, mas tem o porquê. É que para ter o título universidade... Tem que ter alguma matéria em tradicional. Todas as áreas do conhecimento. Aí tinha que ter um curso de humanidades, linguagens, aí eles têm letras. Por uma questão técnica. Porque senão ia ser qualquer outro nome, como foi no passado Cefet, como foi... enfim, tinha que criar um nome diferenciado, Centro Universitário, Faculdades Gerais, Tecnológicas do Paraná, sei lá. Mas para sustentar universidade, tem que ter em todas as áreas do conhecimento, pesquisa científica e apoio à comunidade. Olha, que bom. Tanto que pode ver,
Faculdade tem uma em cada esquina. Agora, sim. Universidade, São você poucas. conta nos dedos das mãos e ainda sobram uns dedos ainda. Isso em Curitiba, logicamente, né? E tem a UTF que a maioria dos cursos é justamente tendência de mercado, né? Os cursos de engenharia, principalmente nesse mundo digital, TI, programação... Muito. É a tendência de bons salários, né? Há um déficit no mercado muito grande, principalmente no Brasil. E o jovem que hoje está perdido, pô, mas o que eu vou fazer da vida? O que dá dinheiro? Porque é o seguinte, você fazer o que gosta nem sempre vai te dar um dinheiro. O ideal é fazer o que gosta, mas que... Eu conheci uma pessoa que se formou engenheiro de voo no ano que essa profissão foi descartada pelas fabricantes. No ano. Ele formou, 5 meses depois saiu uma lei pela agência americana de que não era mais necessário ter o engenheiro de voo. Valeu de ter aqui. Aí complicou o caboclo. Né? Cara, ele fez o sonho dele, ele realizou o sonho. Porra, eu quero ser engenheiro de voo. Era um negócio. Estudou, se formou e a profissão acabou, cara. Isso, inclusive, é uma discussão. Acho até que na vez passada a gente conversou um pouco sobre isso. Que há profissões que tendem a desaparecer. Vão desaparecer. E tem profissões que vão surgir. Uhum. E aí não existia, né? Há 20, 30 anos atrás, você fala, pô, engenheiro de programação. Era algo só, né? Era muito distante. O cara trabalhava na NASA com isso. Era pra NASA, exato. A UTF não existe, nem tinha. Sim, formava mais curso técnico no Cefet. Exato, era de eletrônica, mecânica, né? Hoje você tem uma engenharia de linguagem. Sim, é muito diferente, né? Agora, muitas profissões, para que isso passe a existir, deixam de existir. A gente pega alguns casos até bem simples, né? Se a gente vai no supermercado, cada vez mais você tem o caixa automático, onde você mesmo vai lá e opera. E o que é maravilhoso, com todo respeito aos operadores de caixa, que agora poderão fazer outras coisas mais importantes, inclusive. Lembra 10 anos atrás? Cobrador de ônibus aqui em Curitiba. Exato. Você tava aí o tempo todo. Hoje são raros, né? Terminal, estação tubo. E ainda tende, não tão distante, a acabar. Havia um estardalhaço, vão ficar desempregados essas pessoas, né? Mas o mundo se transforma. Transporte por aplicativo. O Uber. Transporte por aplicativo foi assim, um grande acontecimento no Brasil, né? Pô, mas e agora vai acabar com toda uma categoria? Não. Ele transformou. Ele trouxe para o outro lado, ele trouxe para a população, sem sombra de dúvida, uma melhora no seu deslocamento, mas para os profissionais ele trouxe mais uma opção de faturamento. E o táxi tradicional ainda está aí, né? E ele está aí, ele não morreu. Ou seja, tem um público que deve ter reduzido durante um tempo e depois se estabeleceu mais ou menos uma demanda e está aí, né? Não é minha especialidade, mas a gente vê ele na cidade. Ele está funcionando. Bom, e aí agora começa a funcionar o curso ali privado, sim, né, em parceria com a escola. Isso. E faculdade e universidade. Isso. Aí lá atrás, na nossa conversa, né, a gente vai falando, espalha, chegamos até na guerra da Ucrânia uma hora dessa. Mas o que a gente quer trazer de essência principal do Vai Cair na Prova Multiplica é que o aluno tem que estar comprometido. Isso, inclusive, para as famílias que estão fazendo matrícula, a gente coloca no contrato de matrícula. Olha só. Que se o aluno demonstrar que ele não está interessado, a gente encerra a matrícula sem custo nenhum para a família, mas ele não vai mais fazer parte do Multiplica. Boa, ele está sendo avaliado diariamente. Isso, ele tem que demonstrar o querer. Caramba, é uma mudança de paradigma. Porque aí o aluno ele vai para a sala só dormir. Amigo, não gasta o dinheiro da sua família. Porque o querer não é um... tipo assim, o acesso a esse curso não é um direito. Ele tem que ser conquistado. E quando se conquista, ele é teu direito enquanto você está interessado e está trabalhando por aquilo. Se você abriu mão, não é mais o teu direito. E, eu vejo, a família tá pagando, né? Eu vou sacanear a família se eu não contar pra família. Tá pagando o transporte, as apostilas. Aí, né? A família vai lá e investe, vamos chutar aí, R$800 por mês naquele jovem. E ele dorme todas as aulas. Eu acho que a minha missão enquanto educador é ligar pra família e falar, família, tá acontecendo isso.
o seu dinheiro está sendo mal investido no momento, ou ele muda, ou, sinceramente, pare de pagar. Não vale a pena você investir o dinheiro para ele dormir, que é mais confortável que dormir em casa, no colchão, inclusive. E não na carteira dura. Então, acho que até mais ético da parte do curso fazer esse trabalho de avisar as famílias, se for o caso, desligar. Daí vai vir a pessoa e falar, mas eles vão perder dinheiro. Sim, vamos. Só que a gente pode até perder dinheiro desse aluno, mas a gente vai ter um nível de aprovação maior. E para que vai trazer mais alunos. Vai ficar aquela imagem, aqui funciona. Aqui dá resultado. Eu vou botar meu filho lá. E cobrar ele que ele estude. E precisa... O ser humano precisa de disciplina. Tem que ter, né? Se for só bagunça, não estamos falando aqui da disciplina militar. Não vamos usar a palmatória no aluno como tinha antigamente. Exatamente. Minha mãe viveu a época da palmatória, né? O aluno esticava a mão, a professora com uma reguana, pá! Não é disso que a gente está falando. Não é disso que nós estamos falando, de cumprir o horário e estudar. Sim, para fazer o básico, Passar na prova. Aula, estuda, faz o exercício, tira a dúvida no plantão, faz o seu trabalho, aluno. Aí vai dar tudo certo, tende a ser muito melhor. Que beleza. E para a pessoa fazer contato com vocês? Para o curso social, curso_VCNP no Instagram, que vai cair na prova, ou vai cair na prova das outras redes sociais. Tem o site também, só botar no Google. E para o Multiplica, vai lá no Instagram também, curso Multiplica. Já acha com tranquilidade lá a rede social. Tá começando a ficar grande, expandindo aí a marca. E lá tem todas as informações, número de contato, WhatsApp, para falar com o pessoal das matrículas, tanto em um quanto em outro. Então é bem tranquilo de entrar em contato. Não tem muito erro. Muito bem. Professor, eu agradeço a sua vinda até aqui novamente. Nós temos que ter a cada ciclo de tempo um bate-papo desse, né? É bom, não é bom quem conversar, ainda mais conversar sobre Curitiba, conversar sobre educação. São temas que sempre rendem, né? Sempre rendem e são importantes. É essa conscientização, né? O objetivo é levar ao máximo de pessoas uma conscientização de onde nós estamos, o que está acontecendo à nossa volta, as boas notícias e o que precisa ser corrigido. Então, fico muito feliz pelo espaço, agradeço e nos veremos em breve, com certeza. Um abraço a você, tchau, tchau.